Olá, meus irmãos, graça e paz da parte do Senhor Jesus. Hoje nós estaremos falando sobre a importância da presença de Jesus na vida dos seus discípulos, na vida daqueles que o servem. Estaremos lendo o texto que se encontra no Evangelho de João, no capítulo de número 20, versículos 19 a 23. Assim nos diz a Santa Palavra. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. Os discípulos estavam confinados, trancados nas suas casas. Afinal de contas, o seu mestre havia sido preso, torturado, morto, sepultado. E eles estavam com medo, tristes, porque supunha acontecer com eles o que havia acontecido com o seu mestre. Notamos aqui que é comum para todos nós, inclusive discípulos de Cristo, passar por situações semelhantes. O medo, a tristeza, a fuga, a ameaça, o confinamento, o enclausuramento, essas coisas são comuns a todos nós. Portanto, não podemos nos surpreender se de fato isso acontecer comigo ou com você. Na verdade, nós estamos vivendo tempos semelhantes, guardadas as devidas proporções, evidentemente. A igreja está, de uma certa forma, enclausurada, nós estamos confinados nas nossas casas, alguns com medo, outros tristes, alguns incertos, porque nós estamos vivendo tempos de ameaça. Mas o que nós chamamos a atenção nesta narrativa é justamente sobre a importância da presença de Jesus na vida daqueles que o servem. Naquela ocasião, diz o texto no versículo de número 19, ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, o domingo, os discípulos estavam trancados em casa e estavam com medo e possivelmente tristes por conta da morte de Jesus e por conta da ameaça que eles estavam vivenciando. O texto nos diz que de repente o Senhor Jesus aparece no meio deles e traz então alívio ao coração daqueles discípulos. Nós percebemos que, em primeiro lugar, a presença de Jesus estabelece paz. Naquela ocasião, a presença de Jesus estabeleceu a paz. Veja no versículo 19 e 21 que a primeira frase pronunciada por Jesus quando apareceu para os discípulos foi justamente esta: a paz seja convosco. Jesus chega estabelecendo a paz. Ora, porque ele disse isto, não era apenas uma saudação, mas também era o estabelecimento de algo que os discípulos estavam precisando. Os discípulos estavam precisando de paz. Jesus conhecia e conhece o coração dos seus discípulos. Sabia que eles estavam atribulados, sabiam que eles estavam confusos, precisando de paz. Assim como muitos de nós nesses dias, precisamos de paz. E a presença de Jesus estabelece a paz para os seus discípulos em tempos de ameaça. O desejo do meu coração é que você, neste momento, receba a paz do Senhor Jesus, trazendo tranquilidade, trazendo serenidade,
trazendo refrigério para a sua alma. Mas nós notamos também, meus amados irmãos, que a presença de Jesus não apenas estabeleceu a paz naquela ocasião, mas promoveu alegria. Veja o que está escrito no versículo de número 20. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Logo que ele falou, logo que ele mostrou as suas mãos e o lado onde a lança do soldado foi então perfurada, os discípulos se alegraram. Portanto, em razão da presença de Jesus, o texto diz: alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Então, a presença de Jesus não apenas estabeleceu a paz, mas promoveu alegria naquele ambiente de tristeza, naquele ambiente de temor, de medo, de assombro. A presença de Jesus promoveu alegria para os discípulos, quando estes então viram que Jesus estava presente. É justamente isso que acontece na vida daqueles que o servem. Aqueles que de fato têm a certeza de que Jesus está presente, e logo a alegria inunda os nossos corações. Porque a alegria de quem serve a Deus não é circunstancial, não é mediante as coisas desta terra, mas é decorrente da presença do Senhor Jesus. Os discípulos estavam tristes, sem sombra de dúvidas, até porque se eles não tivessem, eles não precisavam alegrar-se, mas a presença de Jesus trouxe alegria para os seus discípulos. É possível que esses dias de ameaça, dos quais nós estamos vivendo, possa trazer tristeza ao seu coração, como tem acontecido com muitos. Mas eu quero vos dizer que a presença de Jesus, além de estabelecer paz, promove alegria na vida daqueles que o servem. Jesus é a personificação da alegria. Jesus promove a alegria que o mundo não pode promover. É uma alegria perene. Não é uma alegria circunstancial, mas é uma alegria verdadeira. Os discípulos alegraram-se por verem o Senhor Jesus. Que a presença do Senhor Jesus nesta noite possa promover alegria no seu coração, se porventura você estiver triste. Mas a presença do Senhor Jesus não apenas estabeleceu paz, não apenas promoveu alegria, mas nós vamos perceber que quando Jesus se faz presente na casa dos discípulos, ele também reafirma a missão dos discípulos. Veja o que está escrito no versículo de número 21. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez. Mais uma vez aqui Jesus faz uso daquela saudação: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Jesus estava reafirmando a missão dos discípulos. Ora, por que reafirmando? Porque quando Jesus havia passado aqueles anos com os discípulos, antes de ser crucificado, evidentemente, o Senhor Jesus já havia dito a eles a respeito desta missão. Jesus já havia advertido quanto que iria acontecer com ele. Jesus havia dito que eles iriam dar prosseguimento ao seu ministério, à sua missão. Então, ao reaparecer nesta ocasião, Jesus reafirma a sua missão, dizendo: assim como assim como o Pai enviou a mim, eu vos envio. Eu sou um missionário, eu estou aqui cumprindo a missão. Jesus dizendo: agora eu estou passando uma missão para vocês. Eu fui enviado, agora eu vos envio. A presença de Jesus reafirma a missão que ele concedeu aos seus discípulos, à sua igreja. Meus amados irmãos, se somos discípulos de Jesus,
nós temos uma missão. Não há discípulo sem missão. Não há discípulo que não tenha esta responsabilidade. Jesus concedeu esta missão à igreja, os seus servos, aqueles que foram chamados. E não é por conta das dificuldades que nós enfrentamos que a missão cessou. Não, em hipótese alguma. Os discípulos estavam trancados nas suas casas, estavam confinados, estavam com medo, estavam tristes, estavam ameaçados. Mas eles ainda tinham uma missão, a missão não tinha acabado. Era isso que Jesus estava dizendo: olha, muito embora a situação não seja boa, tranquila, mas há uma missão a cumprir. Portanto, a presença de Jesus reafirma para os discípulos a missão que eles receberam da parte do Senhor Jesus. Com isso, eu quero vos dizer, meu querido, que a nossa missão, ela não cessou. Nós continuamos com a responsabilidade de pregar o Evangelho, com a responsabilidade de interceder uns pelos outros, com a responsabilidade de levar a esperança para os que estão desesperados. Continuamos com a responsabilidade de cultuar o Senhor. Não pense que as dificuldades, as perseguições, as ameaças acabam com o projeto de Deus. Não, de forma alguma. Não pense que ao fechar os templos, a igreja deixa de existir e deixa de atuar. De forma alguma. Então a presença de Jesus reafirma a missão, reacende a esperança no meu e no seu coração. Nós precisamos continuar. Muito embora seja um tempo de ameaça, de perseguição. Ora, não foi isso que Deus disse para o profeta Elias, quando esse estava fugindo de Jezabel, quando esta queria matá-lo. Ele se esconde numa caverna e começa a passar momentos difíceis. Deus apresenta para o profeta e diz: o que fazes aqui, Elias? E ele começa então a argumentar a seu favor, dizendo: oh Senhor, o tempo é difícil, as lutas são grandes, estão acabando com os teus profetas. Na verdade, todos morreram à espada, só eu fiquei. E Deus disse: não é bem assim, Elias. Conservei 7.000 que não dobraram os seus joelhos a Baal. Depois Deus disse: sai da caverna, vai trabalhar, a missão ainda não acabou. Portanto, meus amados irmãos, não pense que esta pandemia fez com que a igreja parasse, fez com que a igreja enfraquecesse. Não, a nossa missão continua, a nossa responsabilidade continua. Nós continuamos com o dever de orar, de evangelizar, de contribuir, de interceder. Portanto, Jesus, com a sua presença, reafirma a missão dos discípulos. Mas percebemos também, meus queridos, que a presença de Jesus não apenas estabeleceu a paz, não apenas promoveu a alegria, não apenas reafirmou a missão dos discípulos, mas trouxe capacitação. E isso por meio do Espírito Santo. Veja o que está escrito no versículo de número 22. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Jesus estava dizendo: vocês serão capacitados para esta obra. Vocês serão fortalecidos, encorajados, vocês serão instruídos. Como? Por meio do Espírito Santo. O Espírito Santo é a presença espiritual de Jesus no meio da igreja, na vida dos discípulos. No livro de Atos, capítulo 1, versículo 8, nos diz que o Espírito Santo concede poder para testemunhar, poder para resistir às dificuldades, poder para encarar os desafios, poder para discernir
entre o certo e o errado, discernir quando deve avançar e quando deve retroceder. Portanto, a presença de Jesus traz capacitação por meio do Espírito Santo, que nos concede poder. Acredito que você esteja passando por dificuldades e esse tempo de ameaça, sem sombra de dúvidas, nos enfraquece, nos desestimula, nos desmotiva, mas a presença de Jesus nos encoraja, nos fortalece, nos anima, e por meio do Espírito Santo nós temos o poder necessário para resistir, para encarar e para discernir as coisas. Se você tem o Espírito Santo, você tem o poder. Se você tem o Espírito Santo, você tem forças. Você tem a coragem necessária. Jesus disse aos discípulos: recebei o Espírito Santo. É o mesmo que dizer: recebei a força, a coragem, recebei a sabedoria, o discernimento para realizar a missão, evidentemente. O poder do Espírito Santo serve justamente para nos fazer cumprir a missão dada por Jesus. E a minha oração, meu desejo, é que o Espírito Santo de Deus, que já habita em você, que já habita em mim, possa reacender a chama, possa nos encorajar, nos dar discernimento para saber agir. Quero concluir dizendo que o medo, a tristeza, a fuga é comum em tempos de ameaças, inclusive na vida dos discípulos. Se porventura isso acontecer com você, não fique decepcionado, nem muito menos se surpreenda. Você é um ser humano, ainda que seja discípulo. No entanto, é preciso ter certeza que a presença de Jesus muda o nosso estado e o rumo das coisas. Se Ele estiver presente, as coisas certamente serão diferentes. Que Deus em Cristo Jesus seja servido de trazer sobre nós coragem, forças, discernimento, paz, alegria, e que possa reafirmar, reacender a missão que nós temos como Igreja do Senhor. Que a presença de Jesus faça toda a diferença na minha e na sua vida. Deus te abençoe e lhe conceda uma semana de paz, em nome de Jesus.